Assim, tá bom? Pode falar? Olá, olá! Quinta-feira! E eu tenho uma estrela aqui, tá tudo brilhando aqui dentro. Pessoal, ó, é o começo aqui, ó. Música energizante pra gente começar esse podcast maravilhoso. Hoje eu tenho uma médica. Gente, médico na vida da gente é anjo. Então eu digo que eu tenho um anjo aqui dentro, que é a doutora Laira. Você vai conhecer a trajetória profissional dela, vai saber um pouquinho da vida dela, pessoal, se é casada, se tem filho, e você vai se apaixonar por ela. E depois eu tenho uma paciente, gente, que é de muito longe, muito longe, muito longe, que eu fiquei até emocionada quando eu vi o depoimento dela. Tá? Vamos receber com muito carinho, uma médica que cuida com os olhos, que escuta com o coração e entrega um atendimento que transforma vidas. A doutora Laira só tem que agradecer pela vida dela e recebê-la com palmas. Ah, imagina. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. Eu estou muito feliz, muito honrada para o meu primeiro podcast da vida e com uma pessoa tão especial, tão agradável e tão simpática como você. Eu espero nos divertirmos hoje com as histórias, sim, né? E distrair um pouco as pessoas que estão assistindo. E vamos lá, então, vamos começar. Vamos lá. Uma noite iluminada para a gente se conhecer. Amém, vai ser também lindo. Estou muito feliz por conhecê-la e eu digo assim que nada é por acaso. Sim. Estou precisando de uma médica. Gente, já encontrei. Sim. E já encontrei, graças a Deus. Doutora, vamos lá. Você se lembra da primeira vez que você percebeu que a medicina era mais que uma profissão e que, na realidade, é um chamado? Quando foi isso? Olha, quando a gente pensa em fazer medicina, geralmente a gente vai pela modinha, né? Os amigos estão fazendo, então eu sou de Fernandópolis e, na época, havia aberto uma faculdade de medicina lá. E aí os colegas, né, às vezes 1, 2 anos na frente, começaram a ingressar no curso. E na época eu queria fazer engenharia mecatrônica, eu gostava muito de matemática, eu tirava muito 10, eu adorava. Olha só, nada a ver, engenharia com medicina. E eu acabei que pelo ciclo de amizade, na época quase todas as minhas amigas fizeram, daquele ciclo, acabaram fazendo medicina. E eu ingressei na medicina na minha faculdade. E é uma longa história isso também, porque na época o curso ele custava R$ 2.400 e meu pai não tinha condições financeiras. E eu passei na primeira chamada, ele me matriculou com muita dificuldade e ele disse, olha, vamos ver como vamos fazer isso. Então, eu falo que o chamado já começou ali. E ele chegou em casa um dia chorando e disse, Laira, filha, não vai dar para você fazer, eu não consigo pagar a sua faculdade. E aí eu chorei e falei, tá bom, então eu vou fazer outro curso. E no outro dia eu já estava fazendo enfermagem na outra faculdade. E meu pai foi na faculdade para pegar a matrícula que ele havia feito. E chegando lá, tinha o reitor da faculdade na época e encontrou o diretor da faculdade e falou, meu pai tinha saído do serviço, né? Ele trabalhava com mecânica, ele tinha uma Pampa bem velhinha e ele estava sentadinho e falou, ai Toninho, o que você está fazendo aí? E aí ele disse, eu vim buscar a rematrícula da minha filha porque eu não tenho condição. Ele falou, Toninho, o reitor tá aí, vamos tentar um desconto. E o reitor falou, o que o senhor precisa? E meu pai falou, eu preciso de pelo menos 50%, meia bolsa. E ele disse, tudo bem. E aí ele chegou em casa, ele falou que ele não sabia nem onde estava o carro dele. E ele chegou em casa, eu era menina, eu tinha 17 anos. E aí ele disse, você vai fazer medicina, porque com isso, a minha irmã mais velha na época até ajudava um pouco e a gente conseguia pagar. E aí eu fui no outro dia fazer medicina, então eu falo que o chamado já começou aí. E eu lembro que eu disse para Deus, eu falei, Deus, se for para eu começar
a faculdade, no meio da faculdade, eu ter que parar a faculdade, o senhor não me deixa ir, não me deixa montar nesse barco e ter que pular do barco no meio do caminho, me apaixonar pela medicina e depois não poder terminar. E assim aconteceu. Com 3 anos de faculdade, nós perdemos o desconto, a faculdade já havia dobrado o valor, estava 4 mil. O meu pai estava numa condição financeira pior, né? Nós tivemos muitos problemas financeiros. E aí, passei por nome não estar na lista, não podia às vezes fazer a prova. Então, eu passei muitas provações, perrengues, para conseguir me formar. Então, o dia que eu peguei o meu diploma, eu pensava assim, a faculdade não vai entregar o meu diploma. Porque eu sou uma devedora. Ainda estava no devedor. Muito no devedor. E eu falava só pela graça do Senhor. E o dia que eu peguei o meu diploma, o meu certificado mesmo na mão, a mulher ia chamando por nome, assim, na secretaria. E aquilo, assim, foi, né? Só que eu ainda não tinha noção do chamado que eu tinha dentro da medicina, né? Quando Deus, ele fala, você vai ser, eu vou te prover nisso, ele faz da forma dele. Então, eu formei e meu primeiro emprego foi numa cidade chamada Inocência, Mato Grosso do Sul. E eu tinha em torno de 23 a 24 anos, eu era muito nova, eu era uma menina e eu fui muito bem recebida nessa cidade. Hoje eu tenho pacientes de Inocência que vêm fazer o pré-natal comigo, que vêm se consultar comigo em Ilha Solteira, que ela não é tão longe, fica umas 2 horas e pouco ali, porque nós estamos na divisa de Selvíria, né? Sim. Que é Mato Grosso do Sul. E ali eu trabalhei como clínica geral, então foi onde tudo começou. Eu atendia um PSF, dava alguns plantões, mas ainda não tinha entendido o meu chamado, eu acho. E depois, em 2014, eu decidi prestar a prova de residência e passei no Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde fiz ginecologia e obstetrícia por 3 anos. Lá, sim, eu falo que eu descobri o meu chamado, porque eu vi que eu era um pouco de uma certa exceção das coisas que eu via, né? Então, eu aprendi muitas vezes a ser como eu não deveria ser, a não ser como algumas pessoas eram. Então, ali eu fui forjada, eu fui testada, né, a me manter firme. Então, eu pude entender que às vezes, médicos humanos, médicos humildes, médicos que conseguem manter isso de uma certa forma, são raros, né? E isso foi uma coisa natural, não foi algo que eu treinasse para ser simpática ou simples ou muito dada. Eu sou assim. Já é assim, natural. Eu sou assim, então eu pude ver assim que o atendimento, às vezes, que eu fazia, eu conseguia, às vezes, que o paciente sempre saísse, por mais que fosse uma notícia ruim ou fosse um não, ele saía mais confortável do que, às vezes, numa notícia mais rude, ou sempre o paciente me trazia uma má experiência. Então, eu pude começar a entender, né? Depois que você começa a ter pacientes, as pessoas começam, olha, eu sou grata a você. Aí começa a cair sua ficha, né? Porque quando você é muito nova, é difícil você ter esse entendimento. Mas depois as coisas vão se encaixando e muitas vezes você, meu Deus, por que eu fui escolher medicina? Eu tô extremamente cansada. Aí vem no pensamento, porque você... raros igual você, né? Você tem eu não consigo que ninguém saia da minha presença mal. Por mais que ela chegue mal, por mais que ela esteja brava por conta de um atraso ou porque ela não está num dia bom, muitas vezes as pessoas entram carrancudas na sala e elas saem sorrindo e saem lá fora outra pessoa. Então, eu tento fazer dessa forma a medicina. Então, acho que esse foi onde eu descobri o meu propósito nesse universo tão grande. Olha, doutora, contando sobre isso, sobre esse início... Então, já desde muito novinha, já sabia o que queria, embora muito boa em matemática, né? Graças a Deus que não deu certo, que está nessa área da saúde. Sim. E quando você disse agora que o seu início foi em Inocência e que hoje você tem paciente que vem até aqui, Sim. Eu vou dizer sobre um testemunho mesmo de uma paciente sua.
Gente, presta atenção. Presta atenção, ela disse Inocência, aqui pertinho, grudadinho no Mato Grosso do Sul, que não é tão longe. Mas o depoimento que eu recebi de uma paciente da doutora, olha, sabe de onde é? Água Boa, Mato Grosso. Eu coloquei no Google Maps e é 1.155 km daqui para lá, de lá para cá. E ela vem com o marido dirigindo, leva 2 dias de viagem, só para ser atendida pela doutora Laira. Eu digo, eu preciso falar mais alguma coisa sobre essa mulher, sobre esse anjo. Ela vai nos contar. Inclusive, nós vamos falar o nome dessa paciente e ela vai falar com essa boca maravilhosa dela. Ela vai falar o nome dessa querida, que eu tenho certeza que é mais que paciente, que se tornou amiga de fato, e ela vai contar um pouquinho rapidamente o que aconteceu e por que essa mulher vem aqui, gente. Você andaria, viajaria quase 1.200 km para vir numa médica, gente? Olha, é só Deus na causa mesmo. Conta para nós sobre essa paciente maravilhosa. E essa é uma paciente, assim, que eu falo que como eu estava te falando no começo, Vilma, que nós atendemos muitas pessoas, ajudamos muitas pessoas, mas são poucas que permanecem quase que diariamente presentes. Em contato mesmo. Anos. E a Raíssa é uma dessas pacientes, né? Eu tenho uma de Inocência que chama Lady Daiane. Olha! A gente quase falo com a Lady toda semana. Isso já há 13 anos. E a Raíssa, ela morou em Ilha Solteira. Eu cuidei da gestação da Raíssa. E a Raíssa, ela é um ser humano, assim, inexplicável. A Raíssa, ela sempre me trouxe palavras de amor. Ela sempre me viu de uma forma que às vezes eu nem mereço, sabe? E ela vem de 1.000 quilômetros, e não é uma vez não, já fazem uns 4 anos que a Raíssa faz essa rota de 1.000 quilômetros, e ela vem com o esposo e com o Otávio, que é o bebê dela, o bebê mocinho, e o Otávio é uma figura. E a Raíssa, quando ela vem, ela traz panetone, ela traz suco de uva, que é da região dela. E ela não traz só para mim, ela traz para minha secretária. Então, ela é uma pessoa, assim, que me ensina. Ela me ensina. E ela se tornou, além de paciente, uma amiga com quem muitas vezes eu me abro sobre alguma coisa, porque é uma confiança e um carinho tão grande que muitas dessas pacientes se tornam amigas, né? Me chama para os aniversários, eu consulto a mãe, já consultei a irmã. Então, são vínculos que são pessoas e vínculos que são de Deus mesmo, né? E eu sou, assim, tão agradecida pela vida dela. Acho que ela está assistindo. Tá, e eu ela sou tá muito assistindo. agradecida. Ela sabe o quanto ela é especial. E são poucas as pessoas que veem em mim o que Raíssa vê, né? Então, acho que só minha mãe, a minha mãe e o meu pai conseguem me ver com tanto amor, sabe? Que lindo. Eu tenho que parar, senão eu começo aqui a chorar, gente. E eu sou meio chorona, né? Então, é um presente na minha vida, Raíssa. Que coisa linda. Gente, Raíssa Dinali, ela é da cidade de Promissão. Os pais maravilhosos dela, o Carlos Dinali, a Silvia Dinali e a Verena Dinali. Então, essa mulherada toda vem aqui? Elas vêm. A mãe dela mora em Promissão, né? A família de Promissão, e Raíssa foi morar com o esposo. Lá em Mato Grosso. Lá em Mato Grosso. Então, assim, eles são, assim, inexplicáveis, né? E lá tem médicos. E ela fala que não tem uma Laira lá. E eu falo, não é possível. É o amor faz isso. Não é possível, Raíssa. Ela, não, eu venho pra passear, já aproveito pra passear. E, então, assim, a Raíssa... É a desculpa do amor. Ela é minha paciente, assim, né? Eu tenho paciente em todas as cidades, mas a Raíssa, ela é a paciente de mais longe mesmo. Nossa. E um presente. Mas que delícia. Então, super beijo, Raíssa.
a Silvia, a Verena, o Carlos, o André, esposo, Sim. a avó da Raíssa, a Dona Isabel, Sim. a prima da Raíssa, Thaís. Olha, a família toda. Até a tia Ana Paula da Raíssa também. Beijo pra todo mundo. Gente, é muito gostoso. E outra, ela é linda. Ai, que médica linda. Ó, você é especialista em infertilidade e reprodução humana. Conta pra nós qual é o impacto emocional de lidar com casais que enfrentam o sonho de gerar vida. Como que é? Essa parte da sua especialidade já nasceu quando você começou a fazer ginecologia ou foi depois? Não, eu falo que o consultório, ele é um sobe e desce de emoções, né? Ao mesmo tempo que eu atendo uma tentante que está tentando engravidar há 10 anos, eu atendo uma gestante que não quer gestação. E depois eu atendo um bebê que não evoluiu de 8 semanas. Então, ao mesmo tempo que eu consolo, aí eu tenho que tentar convencer que é a gestação, aí na outra eu tenho que me consolar, e a outra está super feliz. Então, eu tenho que fazer essas variações, né? E o casal infértil, Vilma, ele é muito solitário. É uma dor muito solitária. A mulher infértil, ela não quer que as pessoas saibam que ela não pode gerar. Então, é como se fosse uma vergonha, um sinal de impotência. De quem será que é o problema? Será que é o marido? Será que é ela? Por que eles não adotam? Então, a sociedade, ela é cheia de perguntas, né? Muitas acusações. Nós, desde pequenas, somos criadas a casar, ter filhos, e aí se você tem um filho, as pessoas perguntam quando você vai ter o segundo, se você tem o segundo, que é o terceiro? O terceiro, e se você vai ter o quarto, fala que se não tá bom, ter o 3 que tá bom. Então, a sociedade em que vivemos, ela é muito julgativa. Ela julga, ela pergunta. Então, essas mulheres, às vezes, elas vão em eventos que tem crianças, que tem bebês, e elas sofrem caladas a cada ciclo. E o consultório me trouxe essa visão. Não foi desde o início. Eu acho que eu acredito que eu demorei alguns anos. Eu acredito que em 2022 eu comecei a ter um olhar, porque eu comecei a ver que elas é um nicho que precisa de humanização, né? Então é diferente quando um casal me procura e da maneira como você fala, por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo de 46 anos, 47 anos, e fala, será que eu posso ter filho? E aí eu sei dentro de mim que é arriscado, naturalmente, que é super difícil, que as chances mensais são difíceis, que as chances dela ter um bebê mal formado. Então, a resposta de qualquer ginecologista seria, não, você já está velha para isso. Sua gestação seria de alto risco, super perigoso para você, é melhor você nem tentar. E eu vi que eu tinha um certo... Eu não consigo falar dessa forma. Então, eu digo, olha, é um pouco mais complicado, né? Porque a gente sabe que após os 35 anos, as taxas de fertilidade vão diminuindo. Então, com 40, essa queda ela se acentua. Então, fica mais difícil a cada mês. E a gente sabe que nascemos com os nossos óvulos. E eles não se multiplicam durante a nossa vida. E conforme vai passando os anos, eles vão envelhecendo. E isso pode, numa gravidez um pouco mais tardia, gerar algum problema na gestação, além dos riscos de hipertensão, diabetes que vem com a idade avançada. Então, eu tratava isso de uma certa forma mais doce. Então, eu via pacientes traumatizadas. Eu já passei em 5 médicos, falou que meu marido não pode, que é só fertilização. E eu dizia, vamos investigar, vamos ver tudo o que a gente tem que ver. Se for mesmo o seu caso de fertilização, que é uma área também perfeita, que eu amo, só que ela tem um casal com indicação para isso. Então, eu vou te levar ao entendimento, sem frustração, que o seu caso, o melhor caminho seria este, né? Se temos chances naturais, vamos tentar. Então, eu comecei a me dedicar mais e aí, com o amadurecimento, eu fui selecionando um pouco mais das áreas que eu gostava. Então, gosto muito de ultrassom, gosto muito de pré-natal e gosto muito do nicho de infertilidade e reprodução, né? E aí eu fui selecionando, mas eu acho que a vida em consultório e esse olhar foi me levando, que eu via que eu começava a conversar com essas mulheres, elas desabavam no choro facilmente. E eu falava,
qual é a dor solitária, o deserto que ela tá passando, que é tão difícil, essa dor de desejar e não poder, né? E isso foi eu acho que Deus, ele vai te abrindo a visão e te colocando em lugares que ele deseja mesmo, sabe? Que coisa mais linda. É por isso que, desde o início da nossa conversa, a gente fala desse chamado. Sim. E que um chamado, muitas vezes, prepara outro para você amparar essas mulheres com essas dores. Sim. Não só as mulheres, porque o amor entre o casal leva também o marido, o esposo, a sentir essa dor. Sim. E, realmente, ela fica muito sensibilizada, não é? Porque vê uma criança, daí já fica emotiva. E tem casos que o marido é super compreensível, mas eu tenho casos de maridos que largam, que trocam as esposas. Porque ela não pode. E tem maridos que dá mais trabalho do que a própria esposa. O meu marido tá depressivo porque eu perdi a gestação. Eu falo, tudo bem, ele era o pai da criança, da mulher que teve o aborto, mas ele tem que ser o forte e consolá-la, né? Exato. Então, eu tenho muitos casos de que elas não têm o apoio da sogra, né? E julgam, olha, você tá acima do peso, você faz isso de errado, e sempre com apontamentos de culpa em cima delas. E as coisas não são exatamente assim, né? Como as pessoas pensam. Exato, fáceis exato, assim. Exato. É uma pena, né, doutora? Sim. É que cada pessoa é de uma maneira, age de uma maneira, e a doutora, na realidade, tinha que ter formação em psicologia, mas não é necessário. Dá pra gente fazer uma consulta em conjunto. Exato, porque se torna, né? Se torna uma psicóloga, fica natural não isso. Não tem como você ver um sofrimento humano e Exato. fingir que não está vendo, né? Exatamente. Doutora, como você atende com amor, você se atualiza, você dá aula, participa, né, de muitas formações, como é equilibrar tudo isso e ainda manter esse brilho, manter essa perenidade? Conta pra nós. Eu sempre falo que a gente não deve comprar nenhum produto pela casquinha, pela capa. Né? Eu sou como qualquer outra mulher, né? Eu tenho os meus dias tristes, os meus dias de TPM, e é um pouco difícil, sim, conciliar a vida. Quando eu morava em Ilha Solteira, a vida era muito corrida, eu cuidava do hospital, eu queria abraçar todas as coisas. Eu atendia SUS, eu atendia consultório, eu atendia hospital, eu queria fazer as cirurgias, eu queria atender todo mundo. E o ano passado eu tive um burnout em outubro, por excesso de tarefas mesmo, né? Muitas horas de atendimento, sem descanso. O meio médico é um meio um pouco, Vilma, que às vezes os pacientes não têm essa visão, mas nós dentro sabemos, é um meio um pouco difícil. Eu falo de egos, né? Egos, grosserias. Eu, por ser mulher, estar inserida dentro de ambientes cirúrgicos, onde os homens tendem a dominar. Então, você tem uma certa, não rejeição quando você é inserida neste meio, mas ainda somos vistas como incapazes em muitas coisas. E os homens, né? E o homem tem muita questão do ego. Então, em ambientes, imagina, somente masculinos, e você lá, menina, nova, e aí quem é essa, né? Então, aí você tem que segurar a barra firme, aí você tem que ser esposa, e você tem que, mesmo às vezes eu estando triste, imagina você, Vilma, num dia que você não está bem, e você tem que atender 30 pessoas que esperam te encontrar. Às vezes elas estão lá 1 mês, 2 esperando te encontrar para falar de algum problema delas. E você tá ali para isso. E elas não têm culpa de você não estar bem. E você tem que se torcer igual um paninho, se torcer e tirar a gotinha do sorriso, da paciência, que às vezes você não tá. E porque a pessoa não tem culpa. E jamais eu ia me permitir maltratar algum paciente ou que alguém saísse da minha presença
porque eu não estava num dia bom, assim. Eu não me lembro de ter maltratado alguém por não estar. Olha, me desculpa que eu não tô bem hoje, por isso que eu te respondi assim. Eu não consigo, né? Eu falo que a gente às vezes destrata os nossos de casa. Exato, e lá fora na a gente intimidade. se torce. Verdade. E é onde às vezes a gente vai guardando, né? O ser forte, o ser forte, o ser forte. E aí a panela ela vai enchendo e uma hora ela transborda. A gente vai se sobrecarregando de serviço. Então é um pouco difícil, eu confesso. Hoje meu marido faz medicina e ele tá no 3º ano, né? Danilo tá no 3º ano. E um dia eu disse pra ele, Danilo, bora fazer medicina, dividir essa responsa Sentiu que eu vamos faço? caminhar juntos. E para que um dia eu até possa trabalhar menos. Sabe? Hoje eu vou trabalhar meio período, mas acho que nunca eu vou conseguir não ir, né? Mas é um sonho. A mulher médica, ela às vezes tem que abrir mão de muitas coisas, como maternidade, festas, aniversários, casamentos, finais de ano. Esse final do ano, por exemplo, Natal e Ano Novo, eu não pude passar com a minha família, nós passamos no hospital. E as pessoas às vezes, médico ganha bem, né? Mas são muitas horas de dedicação, de estudo, e a gente abdica de muitas coisas na vida. E, doutora, falar em vida, nós vamos falar da sua vida agora. Olha, você ainda é muito jovem, acabou de falar do marido, o marido agora está, né, hibernado agora nessa Sim. educação da medicina. Sim. E filhos, vocês têm, eu vi já no vídeo lá, quantos filhos? Eu não tenho filhos. Não é? Quem é aquela criança? No Instagram? No story ou no... Isso! Porque no feed tem, então... todo mundo acha que é meus filhos, né? Eu digo, não, gente, é tudo criançado pessoal. Que legal! E às vezes as pessoas sonham muito que eu fui mãe, que eu tô grávida. Olha porque só. Como eu tô associada à maternidade e meu feed, meus stories sempre com criança, com bebê, e aí as pessoas sonham que eu estou grávida. Olha só! E muito, elas me dão um sapatinho, ai, que roupinha, legal. body. Eu recebo, eu acho que eu tenho uns 10 presentes, porque as desses sonhos, né? E a maternidade, eu tenho 3 sobrinhos, né? O João, a Helena e o Matheus. O meu sobrinho mais velho é autista, de 17 anos. Tia Laira ama os 3. Inclusive foi o dia do autismo ontem, né? Sim, dia 2. E se eu te mostrar o áudio dele, depois eu te mostro, ele é uma figura. E a maternidade, ela demorou um pouco, acho que por conta dessa correria. Eu já sou casada há 9 anos, então mais ou menos com uns 32 anos, eu tive um problema de coluna muito grave. E eu estava dormindo, acordei com a perna formigando. E daquele dia, em 3 dias, eu não andava mais. Eu vim no cérebro e coluna e fiquei deitada na emergência. E fui atendida e o neurologista disse, mexe o pé. E meu pé não mexia mais. Meu Deus! Pois é. E aí eu tive que fazer uma cirurgia com 32 anos da coluna de urgência. De lá, eu já fui direto internada para o hospital. Chama síndrome da caldequina. O disco, ele saiu todinho e pinçou a minha medula. Nossa. E eu fiquei com déficit na perna. Eu demorei 2 anos para reabilitar o movimento total do membro. E nós estávamos em pandemia. Então, eu acho que pelo trabalho, por isso, o sonho da maternidade ele foi ficando um pouco mais distante. Quando eu me curei, assim, que eu disse, não, agora eu tô bem, né? Veio o sonho da maternidade, mas eu falo que eu trabalho tanto que nunca foi assim, olha, é o meu sonho de vida, porque igual eu te falei, a medicina, ela te rouba algumas coisas, ela ocupa tanta parte do seu cérebro que às vezes algumas coisas elas vão ficando guardadinhas, né? E aí, acho que com uns 33 anos, eu disse pro meu marido, acho que eu vou parar o meu anticoncepcional e vamos tentar engravidar. E aí, passou-se 1 ano e nada. E aí, você tá ansiosa? Eu disse, não tô ansiosa, né? E eu comecei a ter cólicas fortes e cólicas fortes. E aí, eu mesma, como ginecologista, me pedi um exame, por isso a importância do diagnóstico precoce, de valorizarmos as nossas dores e não normalizarmos ela, né? Não, ter dor é normal, não, você tá ansiosa. Gente, não existe isso, né? Não existe isso. E aí, eu fui investigar e descobri uma endometriose. Então, olha só, o raio caiu
da endometriose na ginecologista. Gente. E aí eu lembro que eu fiz a ressonância e nem lembrava que eu tinha feito. E um mês depois eu tava na manicure e eu disse, deixa eu entrar no sistema aqui pra ver. E a hora que eu li, eu vi que eu tinha endometriose e por isso que eu estava tendo cólicas. E a ultrassom não mostrava. Mostrava tudo bem. E no mesmo dia da ressonância eu já tinha feito um exame que tem um nomão bem grande que chama esterossalpingografia, um exame horrível, porque eu falei, já vou ver minha tuba, porque já deu 1 ano que eu estou tentando e não engravidei. Então já vou dar uma investigada em tudo. Então eu mesma me fiz o diagnóstico, eu mesma chorei o diagnóstico sozinha. Foi muito difícil, por isso que hoje eu acho que eu entendo tantas pacientes, porque Deus ele me levou ao vale da dor, de saber do diagnóstico, de saber que as coisas não acontecem da maneira que eu quero, na hora que eu quero. Ah, você é ginecologista, você sabe tudo que você tem que fazer, que você tem que tomar, como que funciona o corpo. Sim, eu opero o corpo, eu arranco o órgão, eu abro e fecho ele, eu conheço ele, o mecanismo de funcionamento. E aí você não consegue, é como se fosse um oftalmologista com catarata, um oftalmologista cego, um oncologista que morreu de câncer. Então são coisas que às vezes nós não achamos explicações, né? Muitas vezes me perguntei, Deus, por quê? E aí ele me ensinou uma coisa, né? Ele falou, você vai continuar apesar de. Então esse apesar de na minha vida foi me intensificando até a gostar mais dessa parte de infertilidade e ter esse olhar talvez para essas outras mulheres, porque quando elas me falavam eu já sabia, você não consegue consolar uma pessoa que perdeu o pai se você tem o seu, sabe? É difícil. É difícil. Você pode, olha, eu imagino que é triste. Imagina. Aí você tem 3 crianças em casa. Não, você não imagina. Você não imagina até você saber. Então hoje eu olho e falo, Senhor me levou a desertos, áridos, solitários, porque por mais que o meu marido e a minha família fossem os meus consolos e o Senhor, é uma dor que você tem que ir testando a sua fé. Porque quando você tem as coisas, é fácil você dizer, não, eu confio em Deus, eu tenho fé, eu sei que Ele vai fazer. Mas aí quando muitos nãos vêm, então você tem que ser fiel ao Senhor, apesar de, né? E o apesar de que é muito difícil, Vilma. Então eu fui lidando com isso, né? E hoje, assim, já fazem 4 anos. E eu tenho a oportunidade de fazer a fertilização. Só que ainda dentro do meu coração, essa história ainda não terminou. Deus fala pra mim que ainda não é a hora. As pessoas perguntam, como você sabe? Você tem condição, vai lá, minha família briga, vai lá e coloca gêmeos. Eu trabalho com uma clínica de reprodução humana em Ribeirão Preto. E aí você fala, você tá dentro de uma clínica. E eu digo, ainda não é o momento. Não é o momento. Talvez Deus está tentando gerar algo ainda maior. Eu não sei o que é, né? E talvez a fase também de adaptação que eu estou no momento. E eu quero sim ser mãe. E eu queria ser mãe de pelo menos uns 3. Tudo é possível que crer, né? E eu assim, sou bem tranquila em relação a isso. Eu amo fazer as outras mulheres felizes. E hoje, assim, acho que o meu motivo da vida é quando alguém consegue engravidar com aquilo que eu faço, quando o que eu faço dá certo, quando eu dou fé a elas, né? Onde elas não conseguem achar mais esperanças, eu dou, né? Eu tô com um caso de fertilização agora para fazer de uma paciente que fez 4 fertilizações, eu acredito que ela deve estar assistindo, e nunca teve um beta positivo, Vilma. E como lidar com essa paciente? Que teve 4, gastou 4 vezes e não teve nem um exame assim, que falou assim, perdeu, mas veio positivo, nem positivo. Jura? E além de outras pacientes que eu tenho no consultório, ontem, por exemplo, eu atendi, não sei se elas estão assistindo também, pacientes com 4 abortos anteriores e que eu diagnostiquei trombofilia e hoje elas, com o tratamento, elas estão já de barrigão, com 30 semanas, a outra com 35 hoje, a outra com 3... de gravidez anembrionada, gravidez ectópica, 8 semanas, e aí nós fizemos um diagnóstico depois que ela veio para mim, eu falei, não, a gente tem que investigar, e hoje a minha alegria é ver elas e poder cuidar,
e poder ver elas com o bebê. Então eu me satisfaço muito nisso e isso me ajudou na minha jornada, né? A ver pessoas com quadros piores e parar de olhar a grama do vizinho, aquele vizinho que tem 8 filhos e que às vezes as crianças vão para o orfanato porque não cuida, e você pergunta por que ela tem tudo isso de filho e não cuida? E eu não tenho. E o marido tá preso e não sei o que, e ela nem queria ter filho. Então é sobre isso, né? Sobre você olhar para sua vida, ser feliz com aquilo que você tem, saber lidar com as suas frustrações. Isso se chama fé, isso se chama evoluir em fé. É dessa forma que eu vejo. Olha, coisa mais linda, doutora, muito lindo mesmo. E falando aqui de infertilidade, de gravidez, de bebê que já nasceu, nós vamos falar de parto. Quero agora que a doutora conte para nós qual foi o momento mais emocionante que a doutora já viveu no momento de parto. Acredito que tenha muitos, mas conta aí algum para nós. Olha, eu falo que todos os partos que eu faço, essa você me pegou de surpresa, viu, gente? Assim, eu não é algo que eu consegui pensar, porque a cada parto que eu vou fazer, a minha frequência cardíaca, ela sobe e é de emoção, né? Você saber que as gestantes, elas sabem, elas vão lá fazer ultrassom e falam: você tem ideia que tem uma criança aí dentro da sua barriga de 3 quilos dentro de você? Então, eu, por mais que faça, ainda eu fico, meu Deus, né? Olha só, o senhor foi muito inteligente da gente poder gerar dentro da criança. Então, cada parto é especial, assim. É claro que eu tive partos que eu chorei, eu vou me lembrar de um agora. A Josi é uma enfermeira, não sei se ela tá assistindo também. Ela é de Rio Preto? Ela é de Pereira Barreto. E ela tinha 3 abortos anteriores. Olha e ela só. veio gestante pra mim eu lembro que ela entrou na Unimed, em Pereira Barreto. E ela entrou eu acredito que ela tinha 41 ou 42 anos. Nossa. E aquele dia eu disse: você tem 3 abortos, pode iniciar inoxaparina. Nós não vamos não tem mais como a gente investigar, mas se você tem 3 abortos, ninguém investigou. Ela não, eu falei: pode entrar, pode sair daqui e já comprar. E nasceu a Catarina, e todos os presentinhos que ela tinha dado, que ela fez do quarto da bebê de enfeite, era de indiazinha. Eu lembro até hoje, ela fez tudo de colagem. E aí, aquele dia, eu lembro que as lágrimas caíram mesmo. E me arrepia só de lembrar, né? De você estar entregando um presente, né? Um bebê arco-íris, que bebê arco-íris é um bebê que vem após abortos. Ah, é? Na medicina nós chamamos de bebê Olha arco-íris. só. É um bebê que vem após uma perda gestacional. Um ou vários. Ou vários abortos. Um aborto. Uhum, Um aborto, a partir um outro de bebê é um bebê arco-íris. Olha só. E aí eu coloquei aquela bebê e eu lembro da alegria, do sorriso. E eu tenho várias com o mesmo histórico, mas agora de memória, assim, eu consegui lembrar da sensação, do olhar dela, até porque eu tenho uma foto dela com a lágrima caindo meu Deus. da lateral, então eu consigo lembrar da emoção que foi esse parto. Doutor, ainda falando de parto, teve algum caso inusitado, algum momento que o marido estava participando, assistindo, que ele desmaiou, que ele chorou? Sabe aquele chilique de homem? Então dizem que tem homens que dá mais trabalho que mulher. Fora essa história emocionante, teve algum caso inusitado? Olha, de desmaios assim, eu nunca vi assim, caindo no chão, mas que passou mal, teve que sair, teve que sentar várias vezes, né? Mas esses tempos agora eu fiz um parto, a criança nascendo e o marido conversando sobre futebol e nem prestando atenção. E ele tava vendo e eu quase... moço, por favor, cala a boca. Sua criança tá nascendo, vamos prestar atenção aqui. Fala depois de futebol. E eu fiquei assim arrasada pela mãe, sabe? Porque Cadê a emoção? Não, gente, não é possível, porque esse homem tava nem prestando atenção na hora do nascimento do filho. Olha só. Mas eu fiquei indignada, mas de casos assim, de desmaio, eles sempre passam. Eu falo: vamos pôr um banquinho pra sentar aqui do lado? Não precisa. Não, eu não passo mal, não, sou acostumada. Daí a pouco começa a ficar meio estranho. O ambiente é estranho, Vilma. O centro cirúrgico, pra quem não é acostumado. Estar de máscara, as cores, o cheiro, né? Nós estamos acostumados porque passamos muito tempo lá dentro. Mas quem não é acostumado, quando entra,
Eu falo que o reflexo de desmaio, de medo, ele é involuntário, um ambiente diferente, né? Exato. Doutora, agora nós vamos fazer o seguinte. Agora já é um assunto mais público, não é? O que a doutora acredita que falta na saúde da mulher hoje, especialmente no atendimento público ou em regiões assim mais afastadas? Qual o seu olhar sobre esse assunto? Eu diria que falta tanto na parte social quanto na parte psicológica, né? Na parte psicológica, no fato de que a mulher ela quer ser ouvida, independente se é numa rede pública ou numa rede particular. Então, as consultas na rede pública, elas são muito rápidas, muitos pacientes, poucos profissionais sobrecarregados por estar muitos pacientes, tem que atender 30 em 3 horas. Aí você faz as contas, nossa, eu tenho 5 minutos para cada paciente. Aí você fala, nossa, mas que absurdo. Sim, mas a rede do SUS, muitas vezes ela funciona dessa forma. Se você não atende, você não consegue, o paciente ele vai ficar 1 ano para conseguir passar com você. Então você tem que ter uma demanda alta, rápida. Mas eu falo que às vezes, mesmo sendo uma consulta de 10 minutos, existe essa questão, você pode ouvir a paciente e explicar ali e para que ela não saia tão arrasada. E eu vejo que não tem muito disso, né? Os médicos eles vão no automático e vão levando, e tudo é culpa do sistema. Eu muitas vezes briguei no sistema, briguei em prefeitura e queria exame. E aí, às vezes, o paciente falava assim, olha, eu queria passar com um gastro, porque eu tô com uma dor no estômago, eu tenho uma dor no estômago. Aí eu solicitava na UBS a avaliação do gastro. Aí, às vezes, um médico da regulação falava assim, não vai pro gastro, não tem necessidade, pode ser tratado pelo clínico do posto. Aí a paciente vinha, eu falava, eu não acredito que foi negada o seu direito de passar com um especialista da sua dor. Então aí aqueles pacientes ficavam assim, e aí eu caçava rolo, muitas vezes cacei rolo com o sistema, brigando por remédio, brigando por as injeções de anoxiparina, que às vezes você não consegue comprovar alguns tipos de exames dentro do protocolo que eles pedem, e eles não autorizam, o município, a DRS, a geral, eles não autorizam, por questões de papelada mesmo, sabe? Sim. Então, muitas vezes eu cacei uns rolos, assim, e da questão social, é a falta de estrutura, né, que nós temos no Brasil. Por exemplo, no meu município, nós temos um aparelho de mamografia para em torno de 30 mil habitantes, que é o aparelho do SUS do hospital. O próximo seria Andradina. Então, temos várias regiões, Pereira Barreto, Itapura, Selvírio, são vários municípios sem um mamógrafo, por exemplo. Então, essas pacientes, elas tem pouca assistência à saúde, é pedido um ultrassom, aí além de ser poucas referências que manda, é uma fila gigantesca, fica-se 1 ano às vezes, se for uma coisa ruim, o paciente padece por falta. Então é um problema estrutural, físico, governamental mesmo, por falta de investimento aí em saúde, por estarmos num país subdesenvolvido. Olha, é uma pena, não é, doutora? Infelizmente, nós somos, eu vou dizer um termo, somos pequenas diante desses grandes problemas que enfrentamos na nossa sociedade, a nossa sociedade aqui municipal, a estadual e no Brasil todo. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. E falando de estudo, agora a gente vai para um assunto chamado desafio. Qual foi, doutor, o seu maior desafio que você já enfrentou como médica e aquele que tirou do chão? Falou, me acabou comigo, mas te fortaleceu. Você tem algum caso assim? Olha, eu já passei alguns perrengues, né? Quem é cirurgião sabe que muitas vezes você abre um abdômen e às vezes tem aderências,
tá tudo grudado, e aí você tem muitos desafios. Então, eu já tive casos gravíssimos de atonia uterina, que é quando o útero não contrai e ele sangra, e aí você tem que tirar o útero muito rápido. Então, eu falo que isso, o coração sai da boca e cai lá no chão, e você depois tem que sair procurando onde que ficou o coração, porque só tava o cérebro ali, o coração, ele não funciona mais depois. E eu falo que a gente acaba perdendo uns anos de vida, viu? Lidar com a vida do outro, saber que aquele outro é o amor da vida de alguém, isso traz um peso e uma responsabilidade. Então, eu já tive, sim, vários casos emergenciais, já tive pacientes que chegaram com descolamento de placenta, sangrando muito, e você tem que sair correndo. Já tive bebê que chega nascendo, às vezes, eu tive um bebê em primavera que chegou nascendo sentadinho, e o pezinho estava saindo para fora, e já tinha feito a anestesia, e aí ele foi nascendo de parto normal e a cabecinha não saía, né? Então, que desceu só uma perninha? Desceu, foi saindo, saiu o corpinho e a cabeça não saía. E a mulher estava anestesiada, não... Foi assim, eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei. Mas deu tudo certo, eu doutora? Chorava, que bom. Ele ia da Gabi de primavera, eu lembro, Gabi Spine, alguma coisa assim, a Gabi é uma querida. E eu consigo lembrar que eu olhei pro esposo dela e falei, eu vou fazer o que eu posso. E eu lembro que eu pegava as perninhas e jogava para cima, que é a manobra, e não saía mesmo. A gente chama de cabeça derradeira. E como que aconteceu isso, doutora? O parto natural que deveria ser... Ela tinha uma cesárea agendada, ela fazia um pré-natal numa cidade vizinha, e o médico dela era numa cidade vizinha. E ela teve uma dor e acredito que ela mandou uma mensagem, ele falou para eu tomar um Buscopan, e ela ficou em casa. Quando ela chegou, que ela não estava mais aguentando, ela foi ao hospital. E Primavera, onde eu morei, depois que eu saí da residência, era uma cidade muito pequenininha, mas era um hospital bom. E ela foi lá, e aí, tem um bebê pélvico, e eu lembro que eu saí correndo, e aí... Quando eu cheguei lá, não dava mais tempo, né? A gente tentou anestesiar. O parto pélvico, ele é possível hoje, mas você tem que ter técnica, você tem que... É um parto difícil. Então, não são todos os obstetras que fazem, né? No município, hoje, o Paulo Fazanelli, o Fabrício, eles fazem o parto pélvico maravilhosamente bem. Mas na época eu tinha, como se diz assim, muita pouca experiência. Na residência aqui em Rio Preto nós não tínhamos o costume de indicar parto pélvico, então não fazíamos muito, era mais partos com a cabecinha virada, saía a primeira cabeça. Então eu não tinha, né, nem eu nem o outro médico que estava lá, uma experiência. E tem partos pélvicos que saem muito rápido, sabe? Que a mulher pare, mas o risco dele seria a cabeça derradeira, e aconteceu comigo. Foi a única vez que eu tive uma cabeça derradeira, e foi uma sensação assim desesperadora. Eu cheguei em casa e a sensação que eu tinha é que eu nunca mais queria ver grávida, eu nunca mais queria fazer parto, eu fiquei traumatizada, mas eu falo que depois Deus vai curando a gente, volta lá, vai resolvendo, e ele vai colocando boas memórias, e aquilo vai ficando só como uma má lembrança, sabe? E hoje ele já tá grandinho, ele já deve estar com 6 anos mais ou menos. Graças a Deus. E tá tudo bem. Ele é misticinho, sim, ele é perfeito. Doutora, a doutora falou do parto normal, quando a cabeça sai primeiro, e desse pélvico. É uma escolha, doutora? Como que funciona? Ou, através da ultrassonografia, já vê que ele está sentadinho e pode acontecer. Mas aí, quando isso acontece, sou totalmente leiga, vou fazer as perguntas aqui. Por exemplo, não vai ser um nascimento pela cabeça. Como que é? Sai as perninhas ou sai o bumbum? Como que é? Ele pode estar tanto com as perninhas agachado, então os pezinhos lá embaixo, e aí a hora que ele vai descendo, entra primeiro as perninhas. As duas perninhas aqui. Ou ele pode estar com as perninhas pra cima, com as perninhas lá na cabeça. Daí sai o bumbum? Sai o bumbum espremido, assim. Puxa o bumbum. Aí vai sair na coxinha. Oh, meu Deus. Aí chega uma hora, assim, que às vezes o
consegue se puxar uma perninha Daí e puxa sai. outra. E geralmente os partos pélvicos, eles vêm sozinhos, né? É orientado que Não pode ficar não fica mexendo. puxando muito a criança. Tá. E o parto pélvico a gente consegue, tanto no exame físico, identificar que a criança está sentada, quanto no exame de ultrassom, né? E existe manobra, a gente chama de versão externa, que é feito, a criança está com a cabeça aqui e se pega a criança e roda ela na barriga da mãe. Ai, E que coloca dor. ela em posição cefálica. Olha Então, só. isso você tem que ser treinado para isso, você tem que ser treinado, tem que ser um médico, como se fosse, assim, todos os obstetras fazem isso? Não. É uma medicina que alguns fazem e tem que gostar. Né? Por exemplo, Tem que querer rodar ali o essa negócio. parte assim eu já não me sinto tão Ai, confortável. Nem eu gostaria. Mas Medo. assim, eu acho possível, né? O bebê ele tá sentado e é feita essa versão e o bebê vira de Essa cabecinha e rotação. possibilita a mãe que deseja ter o parto normal a ter o bebê cefálico, que a gente sabe que é um parto com menos chances de complicações do que o pélvico. Sim. Né? Agora eu vou fazer outra pergunta, tá, doutora? Curiosidade. Por exemplo, a gente já vê a nossa barriga aqui e dá até aflição de mexer. Mas a grávida tá ali. Eu fico pensando nessa rotação, eu tô imaginando a cena. Uhum. Olha, a barriga parece que ela é dura. Como que é essa rotação, meu Deus? Você Não tem vai que ter, estrangular Na verdade, o médico ele tem que ser capacitado para isso, porque ele tem que estar com uma vigilância de ultrassom, né? E ele sabe exatamente onde está a placenta, onde está o cordão, qual movimento ele tem que fazer. Ele não pode, ele tem que saber exatamente onde está a face do bebê, onde está o dorso. Para não e errar. Ele tem que ter uma sincronicidade no movimento de virar, né? Então eu nunca fiz, é uma coisa assim bem difícil. Aqui em Rio Preto nós temos o Paulo e o Fabrício que eles fazem a versão. Eu acho muito legal, acho maravilhoso para as mães que desejam, que sonham com o parto normal. Então isso possibilita muitas vezes, porque igual eu te falei, ele traz menos complicação do que o parto pélvico. Mas também agora eles estão trazendo o parto pélvico mais para dentro do município de São José do Rio Preto. Que, igual eu te disse, não são todos os médicos da nossa área que são habilitados. Você precisa ser habilitado para fazer. Aí você fala, igual eu te falei, mas não aprende a fazer isso na residência? Pelo menos na minha residência, foi uma residência que nós focávamos mais nos partos normais cefálicos. Então, assim, eu acredito que essa área está crescendo bastante, até por conta da humanização de parto, do incentivo ao parto normal, as altas taxas de cesárea no Brasil. Então, os incentivos, né? Porque o bebê está sentado, vamos fazer cesárea, né? Então, antigamente já era uma certeza. Hoje em dia, você tem um profissional tanto que ele pode te ajudar dessa forma e pode te assistir desta forma num parto com segurança. Você ter o seu parto pélvico com um profissional que ele tá lá, mas ele não tá com medo. Ele tá seguro porque ele foi treinado para aquilo. É isso, sabe? É um treino. Então, eu acho bem bacana o que eles estão trazendo para São José do Rio Preto, uma cidade enorme, e tem muitas pessoas aí que querem partos normais e incentivando, né, ao parto normal. Perfeito. E aproveitando esse gancho desse caso, né, do tipo de parto, que pode ser o cefálico, que sabe pela cabecinha primeiro, ou o pélvico, que vai sair ou o bumbum, as perninhas ali. E, por exemplo, doutora, já sei que a doutora não tem essa especialidade e também não é tão agradável. Porém, se acontecer de uma paciente da doutora já ali para nascer, através do ultrassom, a doutora está percebendo, né, enxergando que o nenê está sentadinho, daí é normal a doutora indicar essa sua paciente para esse especialista? Por exemplo, se nós estamos aqui em São José do Rio Preto, eu digo, olha, para parto normal, eu tenho os colegas que fazem, né? Eu não me sinto confortável, como disse, não sou treinada para isso. Sim. Lá em Ilha Solteira, eu tive uma paciente que ela tinha um normal anterior. E ela ia ter parto normal e eu disse, maravilha. E ela foi, na terça-feira passada, ela estava com contrações
E eu passei a ultrassom e o bebê estava sentadinho. Eu disse, seu bebê está sentado. Ilha Solteira nós não temos muita estrutura, é um hospital de cidade menor, não temos UTI neonatal, né? E eu disse, olha, é melhor você que faça uma cesárea, porque ele está alto, mas está sentadinho. Isso era 11 horas da manhã, Vilma. Ela foi para o hospital, eu ia fazer uma outra cesárea. E quando que eu fui fazer a cesárea dela, eu fiz ultrassom 11 horas, era 2h15 da tarde. Eu abri a barriga, a hora que eu cheguei no útero, eu disse, uai, ele tinha virado. Não E aí eu trabalho com o acredito. Dr. Mário. O Dr. Mário tem 73 anos e eu perguntei, você já viu isso? A criança, ela virou de ponta cabeça durante o trabalho de parto, né? E existem exercícios, chama spinning babies, que são feitos antes para bebês que estão mal posicionados, tanto sentados quanto virados, que não vão encaixar bem, e exercícios para que esse bebê se posicione melhor na pelve, né? Mas ela virar sozinha em 3 horas, e eu disse, eu não Foi um acredito, caso inusitado. eu não acredito. Foi. Eu Olha falei, tava só, sentada 3 doutora. horas atrás, aí falamos assim, só que aí a placenta tinha descolado. Então eu falo que Deus sentou a criança pra ela chegar lá e eu falar, vamos pra cesárea. E aí chegou lá, quando a gente fez a retirada da placenta, tinha coágulos de sangue escuros e vários assim, até eu tirei foto, né, e mandei depois pra paciente. E na hora a gente falou, né, graças a Deus, o Dr. Mário falou, era pra ser, minha filha, o senhor falou. Eu falei pra paciente, era pra ser. Deus mandou um sinal, né? A gente viu uma coisa que a gente nunca tinha visto, tinha um motivo. Talvez a criança não fosse evoluir bem, mesmo que de ponta cabeça, então aquela foi a melhor hora. Acho que ela tinha uma horinha certinha Sim. pra nascer. Que coisa boa, né? Então tem histórias, são milagre. casos e casos, indicações e indicações, visões médicas, experiências médicas de cada profissional, né? Então, o paciente, ele tem que... o bebê está sentado, ele tem que procurar, quer parto normal, ele tem que procurar um profissional, né? Que vai atender aquela necessidade. Então, sempre... Por isso que é bom a informação, viu? Eu falo que a informação, quando a paciente ela é informada, ela tem conhecimento, ela não se perde, assim, ela não se frustra. Porque ela vai no local certo, ela busca, ela sabe o que ela pode, o que ela não pode. Então, você não pode ter um parto pélvico. Não, eu posso ter um parto pélvico. Eu só preciso das pessoas corretas, certas, capacitadas. Então, quando ela tem informação vai gerar conhecimento, sabedoria e não trazer sofrimento para ela. Tá certo. Doutora, agora eu vou mexer com a sua emoção, hein? Ai, meu Vamos Deus lá. do céu. Vamos lá. Se você tivesse a oportunidade... Tananana. Ai. Se você tivesse a oportunidade de escrever uma carta para a doutora Laira, lá do início, quando começou sua carreira, o que você escreveria para ela? Olha, eu nem imaginaria onde eu chegaria, né? Eu andava num Santanão azul, uma pampinha do meu pai, nós éramos bem simples, passamos muito perrengues, e quando você tá assim, você não consegue ter uma visão onde Deus pode te colocar, né? E eu não falo só em questão de ter feito residência, ter feito a medicina, mas como pessoa, como evolução espiritual, evolução da minha mente e poder levar isso um pouco para as pessoas. Então, aquela imatura lá atrás, né? Hoje eu olharia e falaria assim, olha, não vai ser tão fácil. Escreveria, oi Laira, tudo bem? Aqui é a Laira do passado. Não será fácil a sua caminhada, porém será linda, será cheia de pessoas boas, o dia mal vai passar, o dia bom ele chega, e Deus te trará renovo sempre que você precisar, e Ele vai te moldar, vai te trabalhar, mas vai ser sempre para o seu bem. E eu nunca poderia imaginar aquilo assim, onde eu estou, né? As coisas que eu pude viver, que eu pude hoje pensar assim que eu sou uma cirurgiã. Então, eu nunca imaginaria lá atrás quem eu me tornaria hoje. Não imaginei.
e com a mente que eu consigo ter hoje também, eu acho que o amadurecimento, né? Então eu escreveria isso, assim, pra eu ter paciência, que as coisas sempre vão dar certo. Ai, que coisa linda. E eu entro na história, nessa carta dela, e falo assim, Laira do passado, eu sou testemunha hoje, através de depoimentos, porque estou conhecendo essa maravilhosa recentemente, e eu digo para você, Lairinha, deu certo. É. Essa Laira aqui é fantástica, é formidável. Ela falou um negócio aqui que ela ama fazer as mulheres felizes e ela fica feliz por isso. É. Então, Lairinha, deu certo. Aquilo que Deus quis fazer com você, aquele perrengue do seu pai, tudo que ele passou, mas ele não desistiu porque ele acreditava em você. Deu certo, minha filha. Hoje Olha aqui, a gente Laira. poderia resumir a carta e escrever com letras bem grandes assim. Laira, Deus já está lá. Ai, que delícia. Deus já está lá. Ai, Né? que Assim gostoso. como o quarto homem na fornalha Sim. da Bíblia, né? Os 3 foram jogados para queimar e tinha o quarto homem, né? Então ele já estava lá. Ele sempre está lá no nosso lugar de medo, ele já está lá. No nosso lugar de dúvida, Deus já está lá. No nosso lugar de angústia, Deus já está lá. E muitas vezes nós somos filhos teimosos, cabeçudos, ignorantes, que a gente não consegue ter essa visão como algo tão passe. Isso é uma promessa, né? Então, Deus já está onde Ele deseja que a gente chegue. Então, se nós tivermos essa certeza, acho que tudo fica mais fácil. Amém. E é isso mesmo, concordo com isso. Então, doutora, foi uma honra tê-la aqui. Adorei. Comigo e com quem está Eu assistindo. amei. E eu digo que você é um exemplo de mulher, de médica, de ser humano. Eu tenho certeza que quem é seu amigo, sua amiga, só deve ficar com o Tem que me coraçãozinho aguentar. aqui. Tem umas, por exemplo, a Maiara que convive comigo, ela tem que te aguentar. Ela tem que me Nossa, aguentar. Ela deve tem que ser muito aguentar difícil. a Laira boazinha, a Laira tristinha, a Laira reclamona. Ela tem... Ai, mas que delícia. Então eu tenho certeza, doutora, que hoje nós tocamos muitos corações e muito obrigada, né, por compartilhar a sua essência com a gente. E ainda não acabou, porque a doutora, ela vai aqui embaralhar, eu vou falar assim, eu vou embaralhar essas cartas, que essa carta aqui são cartinhas de amor também. Para a Laira do passado e a Laira do presente. Ai, que delícia. Eu lembro quando eu jogava 21. Faz tempo. Então, eu quero que a doutora tire 3. Tá. Para a gente fechar com carta de ouro. Então, vamos lá. Escolhe 3. Vamos lá, vamos pegar aqui. Sim. Vamos pegar essa daqui. E vamos pegar essa daqui. Muito bem. Então... Vamos começar com a primeira? Posso ver? Pode ver. Vamos ver o que vem por aí. Leu aqui em cima o tema. Energia. Uhul, energia. Qual o lugar mais estranho ou inusitado que você já visitou? Teve já alguma viagem, alguma uma coisa? Cadeia. Cadeia. Uma cadeia Foi feminina. Fazer parto na cadeia? Colher preventivo das presas. Jura? Ui. E eu me veio bem na cabeça assim, porque eu sempre conto essa história para algumas pessoas. Eu entrei dentro daquela cela que elas ficam isoladas quando chega por questões de doença. Parece que fica uma semana para não levar, às vezes, alguma gripe, alguma coisa para dentro. E eu passei mal dentro dessa cela. Era uma sala, assim, toda cimentada e tinha o lugar do colchãozinho e o banheiro não tinha janela, só tinha um vaso e uma pia e a porta, ela era fechada, ela não tinha fresta, né? Era só... Então, eu entrei lá dentro e eu comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir mal. E aquele dia a gente colheu muitos preventivos. E foi um lugar, assim, estranho pra mim, né? Eu não imaginei que eu ia passar mal dentro da sala.
E eu falei que eu tinha um sonho de ser juíza também, né? Gostaria de ser Sim, juíza, mas sim. eu ia soltar todo mundo. Elas me contavam umas histórias tristes. Por que você tá Vai aqui embora. tão bonita? E elas, porque acharam droga embaixo do colchão do meu namorado e eu fui presa injustamente. Se eu fosse juíza, eu ia acreditar em todo mundo e ia soltar, olha, Vai embora, vai pra casa. Vá em paz e não peque mais. Pode ir. Eu ia soltar a cadeia inteira, porque eu ia acreditar Ai, que em medo. todo mundo tão bonitinho, com umas carinhas tão bonitinhas. Ai. Gente, menina, você é tão nova, tão bonita, você tá fazendo aqui. Então acho que foi o lugar mais estranho Não, que eu fui. graças a Deus que é médica. Graças a Deus. Foi o lugar de uma mais estranho. Ai, Vamos ver a ai, próxima. vamos ver. Energia de novo. Opa! Eita, qual é a coisa mais corajosa que você já fez? Olha, não saiu aqui, mas saiu aí. A pergunta eu falei assim, já tá acabando, eu vou pular. Mas não teve jeito, gente. Ela tava Pode aqui, falar. ela tava aqui. Nossa, olha, a coisa mais corajosa que eu já fiz. Nossa, é difícil, né? Acho que fazer um parto já é uma coragem Eu acho que imensa. abrir uma pessoa já é muita coragem, né? muita coragem. Eu já arranquei úteros tão grandes que o corte tinha que ser daqui debaixo da mama até lá embaixo. Jura? Em hospitais pequenininhos, assim, operando com um recém-formado. E assim, na loucura, arrancavam uns úteros do tamanho de uma melancia. Gente. E eu acho que isso era muito corajoso, né? Mas eu acho que a minha cirurgia de coluna, eu acho que eu fui muito corajosa naquele dia. Eu acho que Foi ele mesmo? falou assim, você vai fazer a cirurgia agora. Aí eu, tá. Aí eu fui pro hospital, internei, tava deitada no quarto, já me levaram. Acho que eu fui Nossa, bem foi, corajosa. porque, olha... Porque era pra eu estar chorando, desesperada. Meu Deus, vou Não ser vou andar entubada. mais. Como assim agora? Não vou andar, minha perna. E eu fui bem em paz, assim. Acho que eu fui Graças bastante. Acho a que a minha Deus. coragem ali tava No ápice. no ápice mesmo. Que bacana. E agora? E a próxima, você acredita que é energia também? Então que a energia esteja sempre com você. Qual a viagem mais incrível que você já fez? Olha, eu acho que foi a última que eu fiz. Eu nunca havia viajado para o exterior, assim, para algum outro país, né, na verdade. E eu conheci o Chile, Ah, então conheci a neve. que delícia. E eu amei, eu achei a coisa mais linda e eu acho que foi a viagem mais Incrível. linda, passar por cima da cordilheira. Quem não foi, vá. Não é um país tão caro em vista da Europa, em vista dos Estados Unidos. Eu nunca fui nem à Europa, nem aos Estados Unidos. Quero ir, em nome de Jesus. Eu tenho um tempinho para poder ir. Mas o Chile é lindo, a neve é muito legal. Eu tenho vídeo de eu experimentando a neve, Olha igual criança. Afundei na neve e depois falei, meu Deus, quem vai me tirar daqui? Porque eu afundei um tanto assim. Gente, que medo. E é bem legal, eu acho que a gente se divertiu bastante, nós fomos em grupo e foi muito legal. Foi uma viagem bem legal. Que bacana, olha, eu gostaria de ter muito mais tempo para a gente ler todas essas amei, cartas aqui, que Vilma. deve ter umas 30, mas isso aqui, quando eu sonhei com isso, foi justamente para esse final Muito de legal. bate-papo, para conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa. Sim. Isso aqui também veio assim uma ideia, né? Como Super eu posso legal, fazer? Vilma. Eu fiz os desenhos do baralhinho porque quando eu era criança eu não tive tempo de brincar. Aham. Então o tempinho que eu tinha, eu morei com vó e eu, minha tia e meu irmão e 2 primas, a gente brincava de carta de baralho de 21, joguinho inocente, Sim, só sei sim. jogar isso. E eu coloquei aqui o coraçãozinho, tal. E aqui tem desafios, tem paixão, tem conquista, tem as energias. E você pegou Sim. toda a energia dessas cartas. Super legal, super. Que bacana. E assim, Vilma, eu não... falar sobre qualquer assunto que remeta a nós mesmos, né? Cura. E os podcasts são bem legais, eu não tinha tido essa oportunidade. Gente, é igual uma sessão assim, sabe? É tão bom alguém tá te ouvindo e querendo saber sobre você, sobre Tão sua gostoso. história e sobre o que você pensa e sobre, às vezes, um assunto que te interessa, uma loja, alguma propagandista que vem aqui. Isso faz tão bem que eu desejo vida longa a você. Amém, muito E a obrigada. esse lugar, que seja abençoado, que muitas pessoas possam vir aqui e poder ter essa conversa bacana com você, que eu tenho certeza que nos próximos dias eu vou estar assim. Fui na minha sessão, gente, de terapia,
pude falar sobre a minha história. Olha que legal, é delícia. muito legal. Eu É falo muito que gostoso. falar e ter as pessoas te ouvindo é tão bom. Eu acho que é isso que falta. No mundo eu vejo o podcast dessa forma, né? Você poder debater sobre assuntos, conversar sobre assuntos que interessam a todos. E isso traz, assim, para o ouvinte, né? E para quem fala também. Eu acho que o convidado é o mais beneficiado, viu? Que eu adorei. Exato, adorei. que gostoso. E eu digo que esse podcast, ele é uma delícia. Primeiramente, que nós temos a simpatia, a educação, o calor humano do Derek. Sim. Eu falo que quando a gente fala o podcast com o Vilma Birelli, eu não consigo fazer nada sem o Derek. Sim. Então eu digo que é um companheiro, que é um amigo agradável, Sim. gente dá risada. Então, com o tempo, você vai ficando mais íntimo da pessoa. Isso é muito bom. Vai te curando. E vai curando. Vai te trazendo momentos de cura, às vezes, pro teu dia. Exatamente. Então, quando eu estou aqui, é um prazer. Sim. E eu saber que eu vou chegar aqui, eu vou ter o sorriso do Derek. E outra coisa, o Derek pode estar chovendo, fazendo sol. Ele pode estar triste, a gente não percebe. Então, são momentos muito agradáveis, não é? Ele é o paninho que torce. Ele é o paninho que torce. Então, vamos fechar aqui agradecendo o Derek, agradecendo a tua muito presença. Obrigada, viu? Muito obrigada agradecendo mesmo. mais uma vez a Raíssa Dinali, ó. Super beijo, porque através dela eu pude conhecê-la e eu encontrei agora a minha médica. Oba. A minha conselheira. E amiga também, porque aqui a gente acaba sendo amigo de todo mundo, gente, é uma delícia. Então, ó, super beijo, que Deus continue te abençoando. Amém a nós todos. Que quem não te conhecia, passa a conhecer, passa a sua rede social, por gentileza. DRA, Laira Carrinho Salim, o Salim com N de navio, Laira Carrinho Salim. E, doutora, além de Rio Preto, quais são as cidades, estados que a doutora atende? Ultimamente eu ando batendo perna, viu? eu ando batendo perna, igual cigano. De atendimento é Ilha Solteira, é uma cidade que eu morei 6 anos e eu sou apaixonada em Ilha Solteira. E São José do Rio Preto eu atendo na clínica Semi Rosas do Parto, a clínica do Dr. Paulo Fazanelli. E eu admiro muito e fui muito bem recebida. Estou muito feliz em estar lá. E eu pude voltar para acho que é a cidade que eu sempre sonhei em morar. Sempre sonhei em voltar para Rio Preto, mas eu achava que talvez. E aí Deus foi movendo e foi levando até que a gente voltasse para cá. O Danilo fazendo medicina aqui. E hoje eu estou aqui. E fico um pouco aqui e um pouquinho lá em Ilha. Um pouquinho aqui e um pouquinho em Ilha. Então eu me divido entre essas 2 cidades. Que maravilha. Então a gente vai encerrando. Eu deixando aqui um super beijo para a Érica Araújo, que é a CEO desse ateliê, que é a dona do pedaço. Deu vontade de casar de novo, viu? Gente. Tanto vestido lindo. É muito maravilhoso quando entra aqui. Ela é a responsável por essa decoração de muito bom gosto. Lindíssima. Aqui tá pintadinho, mas eu e o Derek ainda tem alguns detalhes para arrematar. A gente vai fazendo o nosso tempo. Sim. Mas o importante é que aqui esse calor humano, essa coisa gostosa. Então, super beijo também para Márcia, para Elaine, que é do marketing. Todas. Hoje elas tiveram um compromisso, não puderam estar aqui. Então, essas pessoas faz falta para nós, né? Sim. Então é isso, doutora. Tudo beijo. de bom, super beijo. Deus abençoe. E olha, aqui tá à sua disposição. Quando muito quiser, obrigada, quando precisar, viu? é só muito chamar. Muito obrigada, eu adorei. Muito obrigada. Então tá, ó. Um beijo, Até gente. Até a próxima. Até.